Gente, boa tarde, bem-vindos aí ao nosso webinar da hora do almoço. Desculpa ter alterado essa revisão do clube, que geralmente acontece na quinta, né? As nossas aulas do clube à noite, mas amanhã eu vou estar em trânsito e a nossa doutora, que era uma doutora convidada, também está em viagem, então acabou que eu preferi passar essa aula para almoço, para a gente também não ficar sem o nosso webinar da semana, tá bem? Então eu vou hoje fazer revisões de casos com vocês no Ayorto. Eu vou revisar casos Angel e Self. Inclusive, se vocês tiverem algum caso que vocês queiram fazer a revisão agora, acho que a gente consegue. A gente tem uma horinha aí, dá para a gente revisar alguns casos juntas, tá? Eu vou então compartilhar minha tela, que eu já tinha um caso programado, que é um caso que está aberto, de um colega lá do TPS. E aí a gente já começa a trabalhar nisso também. Quero ver a Ana Flávia, já tá explodindo. Vi que você tava passeando na praia de barrigão. Que delícia, hein? Que delícia. Ainda dá tempo de revisar uns casos, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ai, nem era esse caso que eu tinha separado para vocês. Deixa eu abrir novamente. Lembrando que vocês estão no modelo reunião. Então, precisando a qualquer momento, abram o microfone para a gente poder falar, tá bem? Porque às vezes eu estou na página do caso e não consigo, ler a mensagem. Deixa eu só abrir a página certa aqui. A Dani quer uma revisão, então, se você quiser, Dani, coloca aí para mim que eu abro o seu caso se ele ainda não está no TPS, tá bom? Bom, eu vou começar com um planejamento que está aqui na minha tela, que é um caso que está no TPS. Deixa eu só ver aqui o nome do doutor. É do Anderson, tá bem? Anderson Lima. E a gente vai revisar esse caso juntas, então, aqui. A proposta de tratamento do Dr. Anderson, ó, eu achei bem interessante, é um caso mais simples, né? Então, só para vocês fazerem o reconhecimento aqui da página do Ayorto. Esse é o software que nós temos, tanto a Angel quanto o Self trabalham hoje no Ayorto. A diferença é que o software focado para Self é um pouquinho mais simples, tem recursos a menos, mas eles têm a mesma tecnologia e o que é diferente também, a gente falou essa semana lá no clube, né, no grupo, perguntando quando indicar selfie e quando indicar angel. Então, as indicações clínicas são um pouco diferentes e existe diferença também do tipo de plástico, existe diferença dos protocolos de tratamento que o laboratório da selfie tem alguns protocolos diferentes dos padrões que são os protocolos da Angel, tá bem? Então, essas são algumas diferenças que nós temos. Tipo de attachment, hoje eles usam também o mesmo padrão de attachment, mas vocês vão ver que o Selfie, por ser um plástico mais duro, trabalha mais com os attachments Precision e os attachments menos retentivos, né, do que o Angel, que tem como protocolo aqueles attachments retangulares, muitas vezes até os verticais, ok? Então, esse aqui é um caso Angel. O Anderson colocou na plataforma. Eu vou pedir a gentileza de vocês não compartilharem as fotos, né, do paciente de face nas redes sociais. Mas o que que nós vemos aqui? É um caso muito tranquilo, relativamente, pouco apinhamento dentário, né? A gente tem uma contenção instalada aqui, que era uma 33 modificada, aquela do fio contínuo. E ele removeu, né, no setup virtual, ele fez a remoção e está fazendo os ajustes dessa arcada. Basicamente, o que eu vejo, e a gente precisa sempre prestar atenção quando nós vemos essa foto de vista anterior, é o torque, a inclinação das coroas para lingual, um torque negativo com as raízes para vestibular desses dentes posteriores, uma mordida profunda muito também relacionada ao padrão facial da paciente. Lembra-se quando a gente avalia o prognóstico, sempre considerar esse padrão facial, o tipo muscular, né? A construção, olha, esse ângulo da mandíbula, que vai dizer muito sobre a dificuldade que a gente vai ter em certos movimentos. Uma característica etiológica dessa mordida profunda, uma mandíbula que faz quase
um ângulo de 90 graus, ele traz para nós uma dificuldade maior aqui numa correção da mordida profunda, porque essa mandíbula, além de ser rotada no anti-horário, né? Então, tendo aqui também essa questão, nós temos um padrão muscular de uma braquifacial severa, nesse caso, olha lá, 90 graus no ângulo da mandíbula, um rosto bastante quadrado, essa musculatura bem formada, quando a gente vê uma paciente que a gente olha o rosto e o rosto ele não é flácido, é um rosto durinho, né? Fica muito bonito esteticamente, mas a gente sabe que essa paciente provavelmente tem alguma questão de um apertamento aí forte também, tá bom? Então são características que elas já dizem alguma coisa para nós. Primeiro, existe uma dificuldade de se corrigir a mordida profunda. Segundo, esse travamento que nós temos aqui, ó, tem muita relação com a força muscular da mucosa jugal. É tanto o apertamento, é tanta força oclusal que as coroas colapsam para a lingual e ao mesmo tempo também o arco, ele tende a ser mais atrésico. Além disso, uma grande pressão nos incisivos que promovem também, ó, as coroas anteriores, os dentes anteriores lingualizados, o que pede uma descompressão. Então, o que que a gente já sabe sobre esse tratamento? A gente já sabe que nós precisamos desocluir posteriores, então provavelmente é um tratamento que vai com bite turbos, ok? Na construção dessa expansão, nós precisamos descomprimir também essas coroas lingualizadas, né? Acertar essa curva de Wilson que eu tanto falo para vocês, né? Olha essas coroas para dentro, como desenha um plano aqui, né? Uma curva de Wilson, a gente precisa também fazer essa normalização, tá bem? E um caso que, apesar de ser feito com poucos alinhadores, provavelmente ele vai pedir refinamento. Não é fácil intruir dentes anteriores de pacientes braquifaciais, tá? Face curta, rotação anti-horária de mandíbula. Então, é um caso que a gente já tem que ter um certo alerta. Combinado? Então, quando a gente faz o play, ó, eu nem dei o play. O que que nós fizemos? Uma análise diagnóstica baseada em fotos, em radiografias. A gente já ditou o prognóstico dessa paciente, tá? Então, quando chega um paciente desse no consultório, sabe o que que eu costumo falar? Eu falo, olha, o seu caso parece simples, porque você quase não tem dentes tortos, é muito pouca coisa, mas eu sei que eu vou brigar com o seu padrão muscular. Tá? Isso eu sempre falo para o paciente, porque é um caso que às vezes você faz uma etapa de 20 alinhadores, alinha o dente e não modifica o padrão vertical, né? Não modifica a relação vertical dessa sobremordida. Não consegue torquear, não consegue intruir, e você às vezes faz mais um setup de 20 alinhadores que a gente vai falar assim: nossa, errou no planejamento. Não é um erro do planejamento, a gente já sabia que o prognóstico era mais desfavorável para fazer a correção da sobremordida profunda, tá bom? Então, isso já dita para gente certos cuidados na hora também de vender esse tratamento. O que que nós vamos preparar nesse setup? Vamos lembrar de tudo que a gente sabe. Então, desoclui posterior com bite turbos. Isso vai nos ajudar a promover uma intrusão dos dentes anteriores, tá? A expansão dos posteriores, elas não serão de corpo, porque eu não quero manter as coroas inclinadas para a lingual. Eu quero fazer essas coroas defletirem para vestibular. No entanto, eu preciso manter a relação das guias dos caninos. Então, por exemplo, esse movimento que eu vejo aqui, ó, que era o canino, observem o canino, né, fazendo essa deflexão aqui da coroa. Já não gosto, a gente já vai corrigir também, tá? E geralmente esses casos eles pedem também essa correção da curva de Wilson. Então, uma expansão dos dentes inferiores, mas que ele não pode manter essa inclinação lingual das coroas. Eu preciso fazer o ajuste de torque tanto dos inferiores quanto dos posteriores também, tá bom? Então, que é um caso simples, mas que ele pede aí para nós uma série de cuidados na construção do setup virtual. E o que é importante, falamos que existe uma característica etiológica da mordida profunda. Então, a gente vai sobrecorrigir no vertical, como ficou aqui, e eu gosto desse padrão, que é levar ao topo.
tá bom? Então, ó, vejam bem, aqui é sobremordida profunda, aqui é mordida anterior em topo. Queremos esse final em topo? Não queremos, mas para expressar uma sobremordida de 2, 1 milímetro aqui, eu preciso levar essa mordida em topo, porque a paciente é braquifacial, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer agora aqui nesse planejamento? Nós vamos construir tudo isso que nós falamos. Lembrando vocês que nessa aba História, nós temos os projetos anteriores. Olha, esse aqui é o plano 2. Vejam aqui, ó, plano 2 do Select. Tá? Então, quando o doutor Anderson mandou o caso, ele selecionou a opção do Select. Se ele quiser trocar para o Kid, que foi uma coisa que eu respondi hoje de manhã lá no nosso grupo, ele tem que clicar em trocar produto. Estão vendo aqui? Se eu clicar em trocar produto, esse select, ele viraria um Kid. Mas esse não é o caso, porque ele não tem nenhum dente descido na boca. E ter um descido na boca é pré-requisito para o envio do produto Kid, tá bom? Então, lembrando aqui do lado, vem as mensagens. E eu vou fazer a escolha entre o Select 10, 20, 30 ou ilimitado na hora de aprovar. Porque se porventura eu fosse aprovar esse plano agora, eu vou só simular, não vou aprovar. Mas vejam que aqui nessa seta ele fala, por favor, confirme que você quer esse plano no Select 20. Eu clico na seta, eu posso mudar ele para o 30 ou para o ilimitado também. Se ele tivesse 19 alinhadores, ele era o 20. Se ele tivesse 10 alinhadores, ia aparecer o 10, o 20, o 30 e o ilimitado. Tudo bem? Então, aqui, ó, não vou aprovar, vou cancelar, mas só para vocês verem que é nesse momento que nós escolhemos a opção de tratamento, tá? Eu vai Dentro do ficar próprio passando, né? Select. Não fica melhor, não. Minha Deixa mãe eu não só deixa fechar os melhor. microfones de vocês. Caso vocês queiram falar, por favor, desmutem e pode interromper, tá bom? Aqui na aba História, outra coisa que é importante do nosso aorto, vocês saberem, que nós temos a história aos planos anteriores, tá? Então, eu tenho como abrir um plano anterior clicando aqui no nome dele, ou se eu tô com o plano 2 e eu quero comparar esse plano ao plano 2, eu clico aqui em comparar, tá bem? Outra coisa que é super interessante, se eu abrir esse plano 1, ele vai abrir em outra aba, e eu tenho a possibilidade de modificar o plano antigo. Então, vamos supor que você fez esse plano agora, que é o plano 2, mas eu não gostei, eu vou seguir no plano 1. Então, eu abro esse plano 1 e modifico o plano 1. A única coisa que eu não consigo nesse plano anterior é modificar em 3D. Tá bem? Então, essa aba História, que é a nossa primeirinha aqui, é onde nós vamos encontrar, ó, todos os planos que nós já fizemos para esse caso. Para esse tratamento, o planejamento ele está correto, né? É um paciente que tem uma relação de classe 1 molar e a gente precisa tratar com alinhamento e nivelamento por expansão, correção da curva de Wilson e intrusão dos dentes anteriores, principalmente o inferior. Quando nós temos um paciente que é braquifacial, muitas vezes a gente coloca um pouco de intrusão superior simplesmente para ajudar no movimento, tá? Para fazer essa força da sobrecorreção, mas não necessariamente a gente precisa expressar. Se eu não quiser nada, se não puder nada dessa intrusão superior, aí sim eu vou remover isso no 3D e vou fazer a sobrecarga dessa correção só pelo arco inferior. Vamos usar aqui, ó, a sobreposição para vocês entenderem a quantidade, ó, início cinza, branco final, a quantidade de intrusão que nós estamos realizando aqui. E para vocês terem ideia também, no superior, muito pouco, ó, cinza inicial, final no branco. Tá bom? Então, dá para a gente manter essa correção da sobremordida da maneira como foi desenhada. Vamos fazer a mudança em 3D então, porque o que que eu avalio aqui, ó? Nós falamos de usar os byte turbos e aqui eu não vejo os byte turbos empregados. Então, nós vamos pedir para inserir byte turbos nesse caso aqui, tá bom? Para ajudar na intrusão dos dentes inferiores anteriores. Vejam aqui que a gente está vendo também, estou deixando rolar o play para vocês se acostumarem com essa visualização, ó.
Cristas de torque, que é aquele torque ridge, para auxiliar o torque palatino de raiz. Temos também aqui cristas de intrusão. Então, é um auxiliar intrusivo desse incisivo. Vem como se fosse um amassado na incisal. E, além disso, nós ainda vamos pedir o auxílio dos bite turbos. Os bite turbos não podem ser colocados no 3D. Então, tudo que a gente não põe no 3D, a gente insere aqui ao lado nos comentários. Então, eu vou colocar para adicionar bite turbos, tá? E eu vou colocar no 12, no 11, no 21 e no 22. Pode escrever em inglês, pode escrever em português. O que mais que a gente pode colocar nesse caso? Nesse caso, nós falamos dos bytes aqui dos superiores, tá? E aqui é interessante inserir, porém, nós temos uma questão, a gente tem um torque aqui negativo dessas coroas, essas coroas estão muito verticalizadas, e ele está aplicando para nós um torque é associado a uma vestibularização. Nós falamos essa semana lá no nosso Orto Quiz, lá no Instagram, sobre isso, né? Que é o protocolo que eles chamam de protocolo PIR, proclinar, intruir e retrair. Né? Então, essa aplicação desse sequenciamento estagiado para corrigir o torque é a forma mais previsível de se realizar. Qual seria a outra opção? Outra opção seria, vamos supor que eu estou com o meu incisivo aqui, ó. Ele tá, em vez dele estar assim, ele tá mais verticalizado, tá bem? Então, se ele tá mais verticalizado, eu poderia só levar a raiz dele para trás, sem mexer a ponta incisal. Isso seria um protocolo, né, que não é recomendado, que seria o torque junto com a intrusão e a retração, que eles chamam de protocolo TIR, T-I-R, tá? Então, na aula da Maria Villa-Rasa, ela até usou uma analogia com o TIR do Tiranossauro Rex. Então, que não seria interessante, que a gente tem que sempre promover, ao invés de fazer a promoção da correção do torque por torque direto, mantendo a incisal, nós temos que fazer o torque com a vestibularização da coroa. Então, no primeiro momento, abrindo a sobressalência. Tá bem? Olhem aqui o que acontece, ó. A gente coloca essa coroa para frente, é um protocolo já melhor para fazer a correção do torque. Tem mais torque depois, mas as coroas permitem a proclinação, ok? Então, esse estagiamento já está correto e é o padrão da Angel. Geralmente, eles mandam para a gente assim mesmo. O que que nós vamos corrigir um pouco mais? Vou remover os atátimos e por enquanto não vou pensar em corrigi-los. Mas eu quero fazer, lembra que nós falamos de fazer a correção da expansão, não com movimento de corpo, mantendo a inclinação inicial, mas fazendo a inversão desse torque, raiz palatino, coroa vestibular. Então, aqui no 3D, ó, nessa tecla que nós temos aqui, nós vamos modificar. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um torque progressivo de coroa, ok? Só que eu preciso, ó, selecionar múltiplos dentes. Então, eu clico na tecla Command no meu computador, ó, e eu vou fazer esse movimento aqui, ó, que é a raiz para dentro. Vou ligar a raiz virtual, nesse caso, o doutor não mandou uma tomografia, mas então eu posso ter a raiz virtual, ó. Então, início e final, tá? Vejam como a raiz não saiu da posição da relação. A expansão foi feita de corpo. Eu quero fazer o quê, ó? Eu quero jogar a coroa para fora e a raiz para dentro. Olha a leitura do movimento como é diferente, tá vendo? O mesmo nós vamos realizar desse lado aqui. Coroa para fora e raiz para dentro. Então, eu pego o command aqui e eu jogo essa. Elaine, Oi, pode falar. nesse caso aí, o que que te levou a optar por fazer também esse movimento na raiz para lingual e não só uma Porque quando a expansão gente coronária? olha aqui na imagem inicial, ó, veja como as coroas elas estão inclinadas para a lingual. Se nós fizermos só a proclinação das coroas, sem esse controle, jogando essas raízes um pouco para dentro,
nós temos essa parte cervical, ela vai projetar muito, pode dar uma Certo. recessão gengival. Já Então, o tem que abaulamento das raízes ali, né? isso mesmo, ela vai abaular principalmente nessa região cervical. Então, o que Entendi. nos motiva a dar o torque, nesse caso da expansão, é justamente a inclinação lingual inicial. Então, eu não posso só jogar ela para fora, eu vou ter que fazer um centro de rotação no meio. Tá Essa bom. semana eu Obrigada. mostrei para vocês um vídeo sobre isso, que nós podemos definir o centro de rotação. Vocês viram lá o videozinho que eu mandei? Não sei se vocês conseguiram ver, mas eu tenho aqui, ó, se eu colocar esse, ó, aqui é a posição da coroa. Eu poderia só jogar a coroa para fora, colocando o centro de rotação do dente no ápice radicular, Ah, que eu é vi rapidamente, mas vou revelar. Bem lembrado. isso. Aí olha o movimento que ele faz, ó. Ele vai Uhum. tender, olha a cervical como ela eleva mais, tá Vai. vendo? E quando você muda esse centro para essa região, aí você joga a coroa para um lado e olha a raiz, ela automaticamente vai, que é Não, mais obrigada. realista do ponto de vista mecânico, que é o movimento do torque, tá? Que é um movimento que você faz os dois. É mais difícil, mas é um movimento mais biológico, se a gente for pensar. Tá bom, Show. Obrigada. Cristiane? Elaine, oi, é Cláudia. Oi? Mostra como que você ligou visualização das raízes, que eu não vi. Onde que a gente aperta? Aí, Aqui do raiz. lado, ó, Show. raiz. Tá bom. Quando Obrigada. nós carregamos o CBCT, quando a gente clica aqui no raiz, ele sai todo a raiz real do paciente. Depois no CBCT tem uma outra tecla que chama esquelético aqui embaixo. Nesse caso, o Anderson não carregou o CBCT. Então, quando eu carrego, aperto raiz, o que que é essa raiz? É uma raiz virtual. Essa posição aqui, ó, comparar com a posição inicial, não é a posição inicial da raiz. Só que quando eu ponho e faço isso aqui, eu tenho a leitura do movimento. Eu sei que ó, a posição inicial simulada era aqui. Se o final tá aqui, eu joguei a raiz para palatino, tá? Falando aqui desse express. Então, a raiz virtual, ela não representa a posição inicial e final do dente de fato, da raiz de fato, mas ela substitui a leitura da tabela de movimentos. Isso eu acho sensacional. Uma forma que a gente tem para ver também se a gente moveu ou não raízes é essa. Olha só, posicionando o dente, ó, eu virei o modelo superior e olha o que que eu vejo das raízes. Olha como é simples entender que eu estou deslocando os ápices para palatino. Tá vendo, ó? Então, tudo isso se traduz em aplicação de torque. Ah, Elaine, torque é difícil. Se eu for classificar, eu vou ver que aparece um monte de bolinha em alerta. Ok. Mas se o caso pede torque, a gente tem que fazer no virtual. E não só fazer, mas a gente tem que sobrecorrigir os movimentos que são difíceis, tá? Não adianta remover o movimento difícil. A gente tem que manter e ainda sobrecorrigir. Esse que é o ponto importante. Num caso como esse, gente, nós falamos que o movimento do torque é difícil. Então, geralmente, os movimentos de torque, eles têm que ser acompanhados por um acessório, que é um attachment de travamento, ok? Aplicou torque posterior, não adianta deixar o alinhador sem attachment. Tem que inserir um recurso aqui. Outro recurso que ajuda muito, que nós temos disponível no Angel, é o recorte alto. Então, a possibilidade da gente estender esse recorte dá mais controle do torque, porque o plástico ele cria uma ancoragem, né, com o alinhador estendido até essa região posterior. Então, indicação clínica de recorte alto de alinhadores, com certeza, quando a gente aplica expansão e torque posterior radicular, tá bom? Agora aqui, o que que eu faço? Eu fiz de uma forma aleatória. Elaine, Sim, esse, pode. esse recorte alto que você está falando é aquele recorte que fica reto, ele não acompanha a anatomia da gengiva ali? É isso mesmo. Existe o recorte festonado, que é aquele que acompanha a anatomia, viria no desenho Uhum, assim, né? Todo ondulado. E existe um recorte que é mais alto. O da Angel, ele trabalha com 2,5 milímetros acima da linha que eles chamam de junção amelo-sementária, que eles chamam de jack, uhum, tá? uhum.
2,5. Só que ele não é reto, como, por exemplo, o da Clear Correct. Ele Uhum, também vem numa leve ondulação, mas ele respeita esses 2,5. Então, por exemplo, aqui na papila, ele faz 2,5. Então, ele dá uma onduladinha, entendeu? Não é um corte assim, ó, reto. uhum. Ele vem desenhando 2,5 para cima, tá? Isso aí tem como eu colocar nas preferências clínicas ou não? Eu tenho só a opção de pedir para o técnico. É assim, hoje, todos os doutores do Brasil têm a opção do recorte alto, tanto posterior, quanto posterior e anterior, quanto só anterior. Tem três formas de usar. No produto Uhum, Kid, tá? No pacote do Kid. Para usar isso no Select, existe um grupo que é um trial, que ele chama, que nós estamos testando. Eu tenho usado nos adultos também o recorte alto, principalmente o posterior nesses casos aqui. Esse é um caso que iria, tá? Então, isso ainda não está habilitado para a gente pedir, selecionar na hora da aprovação. Mas eu vou dizer para vocês, só quem está aqui dentro dessa aula, que se vocês precisarem em um caso específico, nós podemos pedir por escrito aqui. Então, por exemplo, esse caso do Anderson pode ser importante porque a coroa posterior dele é curta. Então, a gente poderia uhum. pedir para usar uma linha, ó, que chama High Trimline, nos dentes posteriores, tá? Você pode mandar isso lá no grupo para a gente já ter guardado isso quando precisar, Posso. por favor? Tá? Então, isso aqui a gente não vai pedir em todos os casos, é exceção da exceção e nós não vamos espalhar Uhum. isso fora do grupo, tá bom? Então, a Aí eu caída posso você pedir, por pode exemplo, no pedir. caso, se eu for dar esse toque só nos posteriores, aí eu peço só em região de pré e molar, Isso, ou é se for no assim, você anterior, por pode exemplo, às vezes uma optar. classe 2, eu quero um Isso. recorte alto para abraçar melhor, eu peço só no anterior. Na classe 2 a gente não vai pedir no anterior, porque se você tem essa inclinação muito acentuada da coroa, tanto para lingual quanto para vestibular, entrar o Vai ficar alinhador vai machucando. ser complicado. Então, É, nesse vai ficar caso, nós vamos machucando, né? pedir só posterior. Uhum, Anterior é quando você tem um torque, mas que não seja esse 2,2. Por exemplo, esse caso dele seria interessante ter no anterior também. Veja que não tem aquele apinhamento do 2,2, mas as coroas são retroinclinadas, então daria uma ancoragem melhor, tá? Então, nesse aqui, até poderíamos usar anterior e posterior. Anterior, eu sou um pouquinho mais receosa por conta da estética. Eu já gosto uhum. mais do recorte festonado na região anterior. Então, eu usaria só no posterior, tá bom? Ok, obrigada. Ah, aqui então, ó, depois que a gente faz esse ajuste, ó, vejam como é diferente também aqui a posição que ficam as coroas desses posteriores, ó. Olha como ficou, era inicial, tá? Como é como estava quando o setup veio e o que nós transformamos em relação ao torque. Tá ideal? Ainda não, porque não tá com o torque progressivo. Mas agora a gente pode fazer pequenos ajustes. Por exemplo, esse aqui eu vou individualizar, ó. Ele poderia ter mais torque palatino, tá? Para poder ter esse torque progressivo aqui dos dentes posteriores, tá? Que é o torque bonito, ó. Então, levo para cá. Levo para cá, ó. Olha lá, vou criando esse torque. E aí eu vou ter que nivelar na mão. É fácil, gente? É muito difícil. Tem dificuldade com 3D, não manipula bem, não gosta de trabalhar? Pede para o técnico, tá? E aí depois a gente vai melhorando essas habilidades e vai treinando aos poucos. Então, é isso aqui que eu acho bonito, ó. A gente fazer o torque progressivo, que é aquela visualização das coroas. Posteriores. Vejam que eu estou fazendo isso aleatoriamente. Criam contatos, cria um monte de coisa que está errado, ó. Depois a gente vai ajustar, tá? Porque o inferior eu também preciso coordenar dessa mesma maneira. Então, o inferior, olha, eu vou levar também os molares e os prés com as raízes para dentro. Então, olha só. Olha a virada da curva de Wilson, bem clara quando a gente olha aqui, ó. Esse está muito instruído em relação ao segundo, nós temos que nivelar essa crista, né? E o molar precisa extruir ao invés de intruir.
tá? Vejam aqui, é um caso de uma mordida profunda, não faz o menor sentido a gente fazer as intrusões de molares. Então, aqui eu tirei a intrusão de molar. Olha como harmoniza mais essa curva posterior. Que aparece essa exclamação aí? Quando ele entra num contato oclusal excessivo. Então, ó, ele Hum, alerta você de que tem um contato prematuro. Nessa fase, eu não me preocupo com isso, porque tô desenhando qual é o formato do arco, tá? Então, se faz um contato a mais, um a menos, eu vou deixando. E depois, no final, eu vou limpar tudo isso. Olha esse canino, ele inverteu demais, ele abriu até as cúspides, né? Então, eu vou voltar, ó, 23 graus da coroa para lingual. Então, aqui, ó, eu vou reduzir um pouco, olha lá, tá? Pela metade, inclusive o labial. Olha só como muda. Tô aplicando a correção do torque, mas também não preciso daquele exagero, tá? Então, aqui a mesma coisa, ó, 17 graus. Vamos tirar um pouco desse torque lingual e aqui nivelar melhor. Elaine, quando eu coloco, por exemplo, eu quero ver o alinhamento, o nivelamento só do inferior, eu coloco a grade, eu não consigo ver só um arco, né? Porque, Consegue, ó, a grade, você liga aqui, ah, eles chamam de grelha, e aqui você aperta, ó, para tirar uma arcada. tá. Tanto dá para pôr e tirar, quanto dá também para fazer a transparência dela. Uhum, ok. Mas vejam como já muda totalmente a gradação dos dentes posteriores, ó. Vou nivelar aqui, tá? Ó, eu construo uma curva, né? Construa um torque correto dos dentes posteriores. Vamos ver no superior a mesma coisa. Olha só como a gente faz a visualização melhor das coroas, tá? E agora a gente vai ajustar pequenos detalhes. Tem a expansão, tô fazendo torque. O inferior também tem o alinhamento. Vou corrigir o giro do canino. Aí a gente vai pegar agora nessas pequenas questões aqui, ó. A gente faz aqui, ó, o girozinho do canino. E aí, as arcadas estão bem desenhadas na expansão. Agora, se eu terminei esse desenho da arcada, tá? Desenhei os torques que eu quero e o nivelamento entre os dentes, ó, esse aqui até tá muito. Agora sim eu vou me preocupar com o que nós falamos em relação aos atátimos e aos recursos. Deixa eu corrigir só esse canino. Não gosto muito do canino aberto dessa maneira e eu vou corrigir ele aqui. Então, a gente vai corrigir primeiro a angulação, né? E olha só, centro de rotação. Eu posso colocar aqui. Se eu colocar a coroa 1, que é essa ponta da cúspide, ele faz um movimento puro de raiz, ó, tá? Que nesse caso eu acho que atendia bem. Se eu colocar aqui, ele faz um movimento combinado, mais de raiz do que de coroa. Se eu colocar aqui, ele faz mais coroa do que raiz, ó. E se eu colocar aqui, ele faz puramente um pêndulo coronário, ok? Então, isso também muda bastante a posição. Eu não entendi como é que você conseguiu fazer isso, mudar o centro de rotação. Aqui nas bolinhas, ó, eu clico nas Ah, bolinhas e aí ele muda o centro de rotação do dente. Para angulação, nós temos quatro. Para tá. Então, inclinação de quando coroa, você nós temos seleciona o dois. dente, aí já aparecem as bolinhas do centro de rotação. Já. Mas você tem que Hum, estar na ferramenta da angulação em 3D, ó. Todo dente que eu levo a essa ferramenta, ele me dá a opção de escolher o ponto do centro de rotação, uhum, tá? Nesse caso tá. ficou ótimo, porque a gente precisa, olha a coroa como tá. Ela precisa ir para trás, tá? Então eu angulei aqui. E aí, inclusive, encaixou melhor aqui em chave. Vamos ver na vista anterior. Agora a gente precisa levar essa coroa um pouquinho para dentro, que ela foi muito para labial.
E esse dente também tem que angular. Apareceu IPR, apareceu espaço, eu não quero nada disso, eu só vou eliminando, tá? Olha lá como melhora aqui a leitura. Eu gosto das raízes do canino um pouco mais vestibularizadas assim, ó. Isso é gosto, porque eu acho que assim facilita um pouco a guia do canino, esse travamento, esse engrenamento aí do canino. E aqui eu giro a mesial do pré para ela dar congruência na passagem com o dente vizinho. Olha lá como melhora, tá? A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Acertou a angulação, me parece que tá ok, a posição da coroa aqui, não me parece ruim. Aí agora a gente acerta a passagem com o lateral. Abriu o IPR, eu não quero, eu tiro, não tem problema nenhum. Nivela da forma mais adequada também. Quiser montar a grade, monta essa grade para ver a posição desse incisivo. Olha, ele está instruído em relação ao outro. Os caninos também. É levemente instruído, intrui e vai fazendo os desenhos em 3D, tá? Nesse caso, ó, vejam que geralmente a gente não deixa essa exposição de cúspide palatina aqui, mas nesse caso, o paciente ele precisa desse torque, por isso que nós acabamos deixando um pouco mais aparente as cúspides palatinas desse caso, tá? Porque é uma sobrecorreção que ele já tem as coroas lingualizadas. Esse canino agora está um pouco para fora. Nós vamos levar para dentro, ou a gente mantém ele como está e expande um pouco esse inferior. Então, a coordenação, ui, perdão, ele vai dar esse trabalho aí para gente. Outra forma da gente fazer a expansão do arco para coordenar é usando a ferramenta do arco todo e não só do dente, que seria essa maneira aqui, ó. Eu posso pegar aqui o arco, ó, eu tô aqui no arco inferior, tá? E eu tenho como o arco superior é roxo, o inferior é azul, a linha. É como se eu tivesse com um fio de Naitai e eu fizesse esse ajuste. Vejam como ele tá com o overjet aumentado, essa paciente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá ver se eu gostaria de relacionar melhor esses arcos com o superior indo para trás ou o inferior indo para frente. Então, eu bato aqui, ela tem um bom perfil, ela é braque, lembra? Ela tem os dentes aqui reto inclinados, até por conta da força da mordida, então eu vou soltar um pouquinho os inferiores para frente. Nós podemos, então, pegar nessa posição e levar ele, ó, como um todo, um pouquinho para frente. E aí, nesse momento, eu vejo como tá essa coordenação. Ó, como melhora aí a coordenação também dos caninos, tá? Precisando, façam pequenos ajustes para fazer essa intercuspidação. E eu acho que é isso. Paciente travado, a gente pode até deixar levemente aberto até essa região de caninos. Quem não gosta, não se sente confortável, porque tem o risco, né, de perder um pouco a guia, aí instrui um pouco mais os caninos só para manter, mas não deixem um dente que é uma mordida que é travada, não finalizem ela travada também, porque justamente é o que a gente está tentando combater nesse paciente que é braquifacial, tá? Esse canino está muito destruído. Então, seria mais ou menos essa construção. Aí pode ajustar as questões em relação às angulações, tudo o que vocês julgarem aí necessário. Elaine, quando você colocou o arco inferior aí, e aí você trouxe tudo para frente, você estava fazendo um movimento de vestibularização dos incisivos,
Ou como se fosse um movimento de uso de elástico de classe 2? Uma vestibularização de incisivos. O técnico sempre vai traduzir como um movimento dentário. Ali no setup, eu fiz um movimento como se fosse uma vestibularização com mesialização. Sabe como que eu vou saber se realmente isso é um movimento? Aqui, ó. Quando eu clico em Uhum. sobreposição, eu ponho o inicial e, de fato, os dentes, os molares, eles estão aqui levemente, inicialmente mais distalizados. Vamos supor que eu não quisesse isso, que eu quero fazer um movimento de jumpzinho, que é um jump por uso de elásticos. O que que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que voltar esse dente à posição inicial, tá? Ou vou manter, ó, voltei à posição inicial, ele perdeu o alinhamento. Eu voltaria ele aqui, ó, no arco, o ajuste sagital, eu jogo esses dentes para trás, deixando ele aqui na marca do cinza inicial, e no final, como eu vou sobrar com o overjet, aí eu vou pedir para o técnico criar para nós um jump por elásticos, tá? Então, eu até simulei no 3D e eu vi que as arcadas se coordenam se essa mandíbula der um leve jump. Só que no caso, se eu quiser o jump, eu preciso pedir para o técnico inserir aquele salto de mordida no final. Se eu quiser fazer via mesialização, aí eu posso fazer o ajuste direto aqui nesse desenho do ar, tá? Essa seria só a diferença que nós teríamos em relação a essas duas situações aí. De qualquer maneira, o que que eu acho interessante? Às vezes, uma mesialização, se ela for maior que 1,5, ela vai levar um movimento sequencial, ela vai pedir, né, que a gente faça uma mesialização sequencial. Nós podemos deixar esse movimento sem o sequenciamento e usar o elástico de classe 2. Então, a gente meio que atua das duas formas para conseguir o resultado, tá? Não acho má ideia, não. Então, aqui eu acho que vale o elástico de classe 2 para ela, tá? E porque vai ajudar também aqui nessa projeção dos incisivos e tudo. E também a relocar um pouco essa mandíbula e maxila um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Nesse caso, é bem pouquinho, não faria mal nenhum. Anda, Dengo. Então, nesses posteriores, Tá o que que nós vamos fazendo? fazer aqui, então? A gente vai tratar fazendo o ajuste dos attachments, porque nós comentamos que nós vamos fazer o torque. Então, eu particularmente gosto dos attachments retangulares horizontais, né? Nós vamos entrar com o retangular horizontal em posterior, porque precisa ter o controle do torque, tá bom? Hoje nós já sabemos que os alinhadores da Angel, eles não são tão firmes como o Selfie e não são tão moles como o Invisalign, mas eu gosto de intercalar os attachments mais retentivos com attachments de retenção menos retentivos, que são esses de press. Então, geralmente em molar eu ponho retangular horizontal e nos pré-molares eu deixo esse em formato de bolsinho, tá? Esse aqui, acho que a gente pode remover, pouco ajuste. A relação que agora tá pesada, eu vou resolver, eu não quero. Então, eu clico nesse dente e nesse. Esse teve 0,6 de extrusão, tá com contato pesado? Eu vou lá e reduzo esse, tá? Olha lá. A mesma coisa aqui embaixo, uma paciente é braque, né? Tá com contato pesado. O que não pode ter é intrusão de molares, tá? Então, aqui no caso, vou tirar essa, um pouquinho dessa extrusão, mas também quero tirar essa intrusão que não faz sentido numa paciente braquifacial. Aqui a mesma coisa, tá pesado, 0,3 e aqui 0. Então, eu vou tirar um pouquinho dessa extrusão para a gente não ter tanto contato pesado. O que é importante pensar é que um paciente braquifacial, ele pode ter contatos pesados posteriores como uma sobrecorreção, mas não em casos que a gente faz um leve ajuste sagital, porque se nós instruirmos esses dentes nesse momento, pode ser que a oclusão trave e a gente não consiga fazer o ajuste dos molares. E vocês viram que nesse caso a gente tem um leve ajuste dos molares, ó. Eles estão ligeiramente em classe 2. Então, para fazer esse ajuste nesse momento, nós não vamos deixar contatos pesados no setup, tá? Senão a gente vai promover colisão interarcos e isso pode impedir a correção sagital.
Olha lá, todo mundo agora sem contatos pesados, o anterior corrigido com intrusão dos inferiores, os posteriores corrigidos com torque e curva de Wilson, expansão não é de corpo, é uma expansão que leva a torque palatino radicular também, e os attachments de retenção posteriores. A única coisa que faltou aqui foi o elástico de classe 2. E aí a gente vai privilegiar os angel buttons para não perder contato do alinhador com o dente. Então, como regra, né, a região entre prés e molares, eu acho que é uma boa região, tá bem? A melhor região eles estudaram para controle da classe 2 é aqui, mas como os nossos pacientes são exigentes esteticamente, eu jogo para cá. Se achar que esse attachment, então, que esse elástico ficou muito curto, nós podemos jogar ele um pouquinho para trás ou no meio dessa coroa. E aí nós movemos o attachment e até reduzimos o tamanho dele para dar mais controle e retenção, tá? Então, como padrão, Elaine, sim? é, em relação aos Angel Buttons, eu posso pedir, solicitar que eles coloquem a partir de um alinhador X, por exemplo, no meio do tratamento, se eu quiser. Pode. Nas suas preferências clínicas, ele tem esse estágio padrão. Mas vamos supor que em um caso específico, você queira fazer alguma personalização. É só você solicitar, tá? Não tem problema, não. Via de regra, eu gosto que eles entrem desde o início, considerando como se eles fossem os ganchos dos brackets. Eu gosto de colocar o alinhador com ele e aí, clinicamente, eu regulo se eu vou aplicar ou não o elástico, tá? Mas sim, você pode É, fazer essa personalização. sabe por que que eu estou perguntando? Que às vezes eu me confundo. Eu planejo o caso, faço setup bonitinho, e aí na hora de dar sequência às consultas de acompanhamento, eu fico meio perdida. Eu falei, que momento mesmo que eu vou colocar esse elástico? Não sei se era desde o início, e aí eu me perco um pouco, assim, em alguns casos. Ou de Pode ser classe, elástico feito, classe então. 3 ou de classe 2, né? Eu vou pedir para Pode botar desde o começo, né? Para o paciente Pode usar. ser feito também no planejamento e você personalizar, Ana, mas sabe o que Hum. acontece? Às vezes, clinicamente, a gente acha que vai usar o elástico no 20, quando percebe no 10, já está perdendo a relação sagital, porque o plástico Ah, na verdade. oclusal, ele engana um pouco o paciente. Então, ele muda, ele reloca a mandíbula às vezes. Então, eu gosto de Uhum. pedir desde o início. Sabe uma dica boa que eu vou dar para vocês? Sempre que vocês receberem um tratamento, abram o setup e escrevam nas embalagens as observações que vocês querem. Por exemplo, IPR é uma coisa que não está na embalagem do Angel, né? Nós já pedimos até para eles, mas não tem a anotação do IPR na embalagem. Eu pego as embalagens e escrevo IPR, onde tem IPR na fase futura, para eu não me perder, tá? Outra coisa que você pode fazer é isso, e tá programado o início do uso de elástico a hora que começar a retração do canino. Aí você vai lá e escreve elástico. Deixa No algum. saquinho, né, de cada Isso, par de alinhador, certo? Uma boa isso dica. mesmo. Porque aí ele funciona bem, porque durante a evolução está escrito ali. Essa história do IPR, ela serve também para quando a gente faz os IPRs progressivos, sabe, clinicamente. Tipo, tem 0,5, mas eu fiz só 0,3. Eu preciso complementar. Eu vou lá na embalagem e escrevo. Porque às vezes o paciente falta e aí a secretária fala assim: nossa, ele pediu para enviar um alinhador. Só que tinha um IPR para terminar e você não escreveu na embalagem. Aí você entrega e o dente move e você não abriu espaço, tá? Excelente dica, obrigada. Então, até para isso, eu acho que é legal a gente fazer as anotações ali no pack, na embalagenzinha, tá bom? Tudo bem, gente? A gente simplesmente gastou 50 minutos em um caso só, mas eu acho que deu para entender bem as ferramentas, tanto do 3D que nós temos, né? Quanto aqui o que a gente vai planejar, avaliar, ver o prognóstico e até na hora de entregar isso para o paciente não vai dizer que isso aqui é fácil, porque corrigir sobre a mordida de um braque facial jamais será fácil com alinhadores, tá bem? Nós poderíamos agora apertar a ferramenta Live Now e tudo o que eu fiz no 3D, ele viraria planejamento. Mas eu tenho aqui, ó, duas observações por escrito. Então não adianta eu fazer o Live Now, que eu não vou poder aprovar esse caso diretamente. Então, já que eu vou ter que entregar isso aqui para o técnico, então eu já deixo isso aqui, tá?
e eu já envio tudo sem precisar gastar meu tempo com o Live Now, tá bom? Todo mundo conhece o Live Now? Live Now é aquela ferramenta que ele faz a atualização do setup, tudo que você movimentou em 3D, ele já te dá na hora. Então, eu já poderia aqui clicar em Live Now, ele cria um novo planejamento, né, do Play, com tudo isso que a gente fez no 3D, e muitas vezes, se isso já está redondo, a gente aprova direto, tá bom? Mas os comentários que eu escrevi aqui não adianta, ele vai ter que aplicar para mim. Tudo bem? Então, agora eu vou enviar comentários. Enviei comentários. Lembrem-se que a Iorto não fecha. A Iorto, ela entra aqui. A gente geralmente vai dar ali uma nota, né? Eu vou dar 9 só porque ele não tinha corrigido os torques, mas provavelmente também não tinha sido solicitado pelo colega. E aqui, ó, ele entra as mudanças. Comentários submetidos. O que eu modifiquei em 3D, o que eu escrevi, a hora e o dia que eu fiz o ajuste, tá? E esse setup tá para o técnico. Por que que essa página não fecha? Essa página não fecha porque se eu quiser voltar aqui e escrever qualquer outro comentário, por exemplo, trocar a Tatman para estágio 2. Vamos supor que eu queria isso e esqueci de pedir. Eu posso enviar outro comentário por escrito, não outro em 3D, tá? Porque eu já fiz um em 3D. Mas por escrito eu posso adicionar comentários ainda, mudanças, enquanto o técnico não pega o meu caso para trabalhar, tá bom? Então, às vezes a gente esquece alguma coisinha de escrever, a gente ainda tem a possibilidade de manter ali a revisão. Tudo bem? Dúvidas? Deixa eu voltar aqui no chat só para ver o que tinha. Se alguém tinha alguma dúvida. Se já tem no Select, é isso mesmo, é somente no Kid. E eu dei para vocês aqui uma dica que não é para usar como regra, não é para pôr na preferência clínica. Vocês vão pedir isso aqui exclusivamente em algum caso que vocês queiram, até que isso vire um padrão também no Select, que eu acredito que logo vira, tá bom? Fechou, gente. Obrigada pela companhia. A gente vai subir esse replay lá na nossa plataforma do clube e a gente vai se falando lá no grupo, tá bom? Obrigada, bom almoço, bom trabalho para todo mundo aí à tarde. Um beijão. Não esquece de escrever lá no grupo a respeito do recorte do alinhador, Vou colocar ali a por mensagem favor. para vocês. Tá bom. Obrigada. Boa tarde. Beijo. Tchau, tchau.